Bom, então, na verdade, atualmente a busca, né, pela espiritualidade e a influência dela em relação à saúde tem muito a ver a questão do resgate do ser humano. Porque a gente vivenciou todo o desenvolvimento tecnológico, a evolução científica, mas não caminhou junto com isso a questão humana, né? O cuidado humano, a necessidade de cuidar da pessoa na sua integralidade. Então, o foco da saúde foi muito em cima da doença. E hoje, se a gente prestar atenção, a gente ainda está muito relacionado com isso. Porque se a gente pensar nos meses do ano, as pessoas estão relacionando aos meses a doença. Então, tem o novembro azul, tem o outubro rosa, o amarelo, que eu acho que é o setembro, né? Aí até a gente está minando, inclusive, os meses do ano com doença. E o que a gente precisa é resgatar a questão da essência da pessoa, né? Ela se sentir importante, ela se sentir cuidada em termos de saúde e que a vida dela tenha sentido. Então hoje o resgate é isso, e aí a espiritualidade traz isso, porque a nossa essência é espiritual. Então, a partir do resgate da essência humana, a gente consegue trabalhar buscando essa aproximação, né, da ciência com a espiritualidade. Elas precisam caminhar juntas, elas não são dicotômicas, né? A gente pensou por algum tempo que a ciência, por exemplo, ia vencer a morte, né? E isso, graças a Deus, hoje a gente está se dando conta que isso não vai acontecer. Então a gente precisa trabalhar junto, né, e caminhar junto. É porque, na verdade, durante a formação ele não foi preparado para isso. Ele não foi preparado durante a formação, e eu posso dizer isso com toda tranquilidade, porque quando eu fiz a minha graduação, eu tive uma única aula sobre morte, e essa única aula ensinava como preparar o corpo após a morte. Isso foi o que eu recebi durante a minha graduação. Então o profissional de saúde ele não é preparado para isso, ele não tem esses temas, não são discutidos na graduação. E na sociedade também não é. Então da onde ele vai trazer isso? Ele vai aprender durante o processo de trabalho, né? E aí ele vai aprender também se ele se dispuser a isso. E aí é importante, né, que as instituições de saúde compreendam que essa é uma formação que tem que se dar no processo de trabalho, né, e que tragam para a instituição possibilidades dessa formação em cursos de qualificação, de aperfeiçoamento, em educação permanente. Então não está perdido o fato, né, de não ter recebido essa informação durante a graduação. Mas durante o processo de trabalho ele vai ter essa necessidade e pode sim ser desenvolvido. Na verdade, a gente tem uma política nacional de humanização e essa política ela foi inspirada justamente nessa dificuldade de relação. Porque foi identificado, né, na época, lá nos anos 2000, mais ou menos, foi feito um estudo e nesse estudo foi identificado que a maior dificuldade dos setores de saúde do país era a dificuldade de relação. E essa dificuldade de relação passava pela dificuldade de relação humana entre o profissional de saúde e o paciente, entre os profissionais e entre estes e a gestão dos serviços. E aí a Política Nacional de Humanização, ela foi pensada trabalhando esses três pilares, trabalhando o usuário, o trabalhador e o gestor. Então, mas não basta escrever uma política, né? É preciso que essa política ela seja entendida na sua raiz. E aí a gente tem que atacar, né, radicalmente. E como é que é isso, né? Buscando trabalhar as questões de relação dentro da instituição de saúde. E não é promovendo uma festa de aniversário, né? Porque isso a gente chama humanização da purpurina, né? Porque ela vai aparecer, sim, né? Mas ela é pontual.
Então, por isso, a Política Nacional de Humanização, ela traz vários dispositivos. O que são os dispositivos? São disparadores, né? E ela traz um método. Ela traz um método de trabalho dentro da instituição de saúde. Como é esse método? Esse método diz que o trabalho ele tem que ser em equipe, né? Que essa equipe, isso é chamado de clínica ampliada, né? Essa equipe, cada um tem que compreender o seu papel e essa equipe precisa inclinar-se sobre o outro, inclinar-se sobre o usuário, com foco, então, no paciente, na família. Desta forma, também a equipe, ela precisa participar do processo de gestão, ela precisa fazer cogestão do seu processo de trabalho. Como é que ela vai fazer cogestão? Quando ela vai assumir a sua gestão do próprio trabalho. Ela tem que compreender, sim, ela tem que entender de custos, ela tem que entender como é que acontece, como é que essa instituição ela se mantém, né? Tudo isso a equipe precisa ser informada. Então precisa ter uma aproximação entre a equipe de trabalho, a gestão do serviço e o usuário. E isso que trabalha, então, a Política Nacional de Humanização. E aí existem vários dispositivos. É o acolhimento, né, que o paciente, na verdade, ele deve chegar na instituição e ser acolhido. E o acolhimento não é simplesmente que ele chegue e as portas sejam abertas, não. Acolher é uma escuta desse paciente, né? Identificar a necessidade, aí já existem protocolos para isso, né? Identificar o risco, a partir daí ele, se tiver um serviço de emergência, ele vai ser atendido de acordo com a prioridade, com a classificação, mas ele também deve se sentir que aquele é um lugar que vai atender a necessidade que ele está trazendo. E esse é o acolhimento. E o acolhimento não adianta ter um protocolo só para isso, porque passa pela relação humana que a gente está falando. Então, a pessoa que está ali para receber, ela precisa ser empática, né? Ela precisa olhar no olho, ela precisa oferecer a mão, né? Ela precisa muito mais do que simplesmente observar e seguir um protocolo. A nossa essência é essa, né? A gente perdeu isso, mas ela existe. Então a gente pode se resgatar. Porque logo que surgiu a Política Nacional de Humanização, muitas pessoas questionaram, mas que isso? Que política é essa? Humanização para humanos? Mas então, nós ficamos desumanizados? Sim, ficamos. Quando nós optamos pela tecnologia, trabalhar só com as tecnologias duras e esquecemos das tecnologias relacionais, que a gente chama de tecnologias leves, a gente se afastou do humano. Mas a nossa essência é humana. Então, mesmo quando o profissional ele trabalha com todo esse endurecimento, ele não resiste por muito tempo. E não é por acaso que existem tantas doenças relacionadas ao trabalho. Porque as pessoas, elas não é da essência, né, trabalhar dessa forma. Então, não é difícil, mas como é que a gente faz esse resgate? A partir da formação. Então, a gente busca isso. Então, trabalhar com a Política Nacional de Humanização, trazer os dispositivos e a política, o que eu acho muito bom da Política Nacional de Humanização, que ela tem um modo de fazer. Então, ela vai trazer um modo de fazer. E aí a gente começa a construir um trabalho nesses moldes, tipo, com rodas de conversa, discutir o paciente em roda, centrado na pessoa, não mais centrado no profissional. Por muito tempo a gente teve ou o tratamento centrado na doença, ou muitas vezes também centrado no profissional, né? E a gente sabe quem é o núcleo disso, é o paciente, né? E o paciente ele não é simplesmente ele, é ele com a história de vida dele, né? Com a família, com a biografia. Este é o ser humano que a gente precisa acolher. Bom, a mensagem final é que, na verdade, eu acredito muito no ser humano. E a gente só vai conseguir evoluir, né, enquanto espécie, a partir do momento que a gente se reconhecer como um ser espiritual.
a nossa existência, ela é espiritual. E nós, independente de religião, porque a questão religiosa, ela é opcional. Nós podemos optar, né, por uma religião, isso tem muito a ver com a nossa cultura, com a nossa família, mas essencialmente somos seres espirituais. E a partir daí, a nossa evolução espiritual ela vai ocorrer a partir das nossas experiências. E essa nossa experiência, o verdadeiro encontro, né, que ocorre na nossa existência, é o nosso encontro com o outro. E esse encontro ele tem que ser um encontro inteiro. Eu não posso ver essa pessoa apenas com o corpo físico dela. Não, o encontro ele é existencial. É eu inteira para encontrar o outro inteiro. Né? E às vezes a gente não está inteiro, mas a gente pode se remontar. Né? E esse encontro ele tem que fazer sentido para essas pessoas que estão vivendo isso.